Então, a primeira coisa que você precisa saber é que todo hábito, ele é adquirido por meio da repetição. Então, às vezes você vai trabalhar com um cliente e vamos supor que o cliente, aquele cliente que tem uma padaria, por exemplo, ele tem um hábito de todos os dias chegar na padaria, abrir o caixa, tirar lá R$100, R$200 e colocar no bolso. Não é só uma questão dele precisar daqueles 100, daqueles R$200. Ele se acostumou a todos os dias chegar lá, tirar R$100, tirar R$200 e colocar no bolso. Então, inclusive, aquele gesto, aquele hábito de fazer tudo no mesmo dia, ele também está incorporado. Então, a gente precisa entender, como educador financeiro, que algumas coisas que as pessoas precisam mudar, elas vão ter que mudar, inclusive, um hábito de movimento, um hábito de repetição, uma coisa que ela faz no dia a dia dela, tá? Então você precisa ter consciência disso e que ela não muda da noite pro dia. Não tem como estalar um dedo e conseguir mudar um hábito, não dá. A verdade é que os hábitos, eles não são coisas simples da gente poder, da gente mudar. Então, você precisa entender o que é isso. Senão você acha que a pessoa é preguiçosa, que a pessoa não quer, que ela não tem força de vontade. E não é isso. Ela tem hábito entranhado, tá? Então, como que se forma um hábito? Toda a nossa cabeça, nosso cérebro, toda atividade que a gente vai fazer, ele faz um exercício, né? É como se tivesse várias fontes elétricas na nossa cabeça e elas se unem para elas tomarem decisões. A gente toma milhões de decisões todos os dias. Todos os dias a gente toma milhões de decisões. A maioria dessas decisões, elas são inconscientes ou automáticas. A gente não fica pensando, eu vou piscar o olho agora. Não. Lá no nosso organismo, o cérebro já sabe, piscou, piscou. Ele já sabe como é isso. Tem gente que pisca mais. Tem gente que pisca menos. Por quê? Porque o cérebro, ele acostuma a piscar mais ou ele acostuma a piscar menos, tá? Então, muitos movimentos que a gente faz, muita coisa que a gente faz no dia a dia, ele acaba se tornando um hábito. O jeito que você toma banho é um hábito. Se você acostumou, todas as vezes que toma banho, você lava a cabeça, o dia que você não lava a cabeça, você fica pensando o quê? Caramba, acho que eu não tomei banho. Se você lava a cabeça todas as vezes que você toma banho, você já está acostumado a abrir o chuveiro, se enfiar debaixo do chuveiro e molhar tudo. Não é assim que acontece? Aí, às vezes, você nem quer molhar o cabelo, mas você foi no automático. Opa, molhei. Caramba, nem ia molhar o cabelo agora. E já molhei. Por quê? Porque é um hábito. Você já tá aqui, ó, tá no automático. Ligou, foi. Tá? Ligou, foi. E aí, para não ficar tentando tomar decisões toda hora, o nosso sistema interno, a nossa cabeça, ela cria padrões. Então, quando você vai atender um cliente que ele tem um hábito enraizado, e como é que você vai descobrir isso? Você vai descobrir pelo que ele te fala. Então, você vai perguntar. Se ele fala assim, eu não aguento mais, eu não tô conseguindo, eu acabo gastando o que eu não quero gastar, tal. Você vai perguntar para ele, me conta, qual é o momento que você mais gasta? Aí ele vai te contar. Não, eu quase não gasto. Eu só gasto de noite, quando eu tô com insônia. Aí eu tô com insônia, aí eu pego o celular, aí eu começo a navegar na internet, aí eu começo a entrar nos sites lá da China, de compra de não sei o que, de compra de não sei o que lá. E aí quando eu vejo, eu comprei um monte de coisa. O que aconteceu? Essa pessoa criou o hábito. Ela não vai parar de gastar enquanto ela não perder o hábito de perder o sono, né? É claro, ela tem um problema lá de perder sono à noite, você não tem como resolver isso, mas ela vai precisar substituir. Se essa pessoa perde o sono à noite, pega o celular, começa a navegar e ela começa a comprar, a gente tem que trocar o instrumento que ela usa. Ela acordou, ela perdeu o sono. Ao invés de ela pegar o celular, aí sim ela pega um livro. Porque se ela pegar um livro, ela vai interromper o hábito. Porque no cérebro dela, os sistemas neurais dela já fizeram ligações que já entenderam que acordou, pega o celular, vai navegar, vai para aquele lugar e compra.
Se eu tiro o celular, deixo o celular na sala, não levo o celular pro quarto, tá? Porque eu tenho que criar dificuldade para aquele hábito acontecer. Então eu não levo o celular pra cama, eu deixo o celular na sala. Aí do lado da cama vai ficar um livro. Porque se ela acordar à noite, ao invés de pegar o celular, vai pegar o livro. E aí ela vai começar a ler, ela vai ficar com sono. E daí ela vai dormir. E aí ela não vai comprar. Vocês perceberam como é que a gente fez para poder interromper um hábito? A gente precisa identificar isso para poder não achar que, como educador financeiro, você vai falar pro teu cliente assim, ó, tem que parar de comprar. Aí ele vai falar, opa, isso eu já sei. Mas ele não consegue. É a mesma coisa de você vai fazer uma consulta com o nutricionista e o nutricionista fala assim pra você, tem que parar de comer. Aí você fala, isso eu já sei, mas não consegue parar. Por quê? Porque você não consegue interromper aqueles hábitos. Tanto hábitos alimentares, como vícios, como hábitos de compra, como hábitos financeiros, são hábitos. O automático é o nosso cérebro economizando energia. Ele não quer pensar, então ele já deixa no automático. Então talvez aquele seu cliente que todo dia compra um café, ou todo dia compra um sapato, ou todo dia compra um jornal, ele não tá pensando, vou comprar um jornal porque o jornal é muito bom. Não, ele só compra o jornal porque ele acostumou durante 20 anos passar todo dia na mesma banca e comprar o jornal no mesmo dia. Mesmo que ele não leia mais o jornal. Aí ele pega o jornal, chega em casa, coloca em cima da mesa. Aí depois, o jornal vai servir, sei lá, pra fazer qualquer outra coisa. Mas o hábito continua. E às vezes você fica tentando, vamos identificar o porquê que você faz isso. E não tem. Ele surgiu por algum motivo naquela época, só que o motivo já acabou. Só que você continua. Muitas vezes no seu trabalho como educador financeiro, você vai se deparar com hábitos inconscientes, automáticos, que a pessoa não sabe nem por que está fazendo. E aí não adianta você ficar quebrando a cabeça e ficar falando assim, você não pode fazer mais isso, você não pode fazer mais isso, porque não vai adiantar, porque é o cérebro no automático. E aí a gente precisa substituir o hábito por outro. O hábito, ele é ótimo quando você tem bons hábitos, tá? O hábito, ele tanto pode ser maravilhoso, como ele pode ser ruim. Se você tem um mau hábito, você vai ter a tendência de continuar fazendo. Se você tem um bom hábito, você vai continuar fazendo aquele bom hábito, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Se eu tenho o hábito de passar naquela rua do shopping, naquele corredor do shopping, e todas as vezes que eu passo naquela rua, naquele corredor do shopping, eu paro e compro uma roupa naquela loja, o que eu tenho que fazer? Parar de passar naquele corredor. Então eu tenho que fazer o quê? Opa, não vou passar por aqui, eu vou passar pelo outro corredor. Quando eu passar pelo outro corredor, meu cérebro não vai lembrar de comprar nada. Olha a mágica. Por que ele não vai lembrar? Porque não é a mesma loja. Entendeu? Você tem que dar uma bugada no teu cérebro. É isso que você tem que fazer. Tem que dar uma bugada no cérebro. Se você não dá uma bugada no cérebro, você não para. Então, se o seu Manel da padaria, todos os dias ele abre a gaveta e pega os R$100, ele tem que ter uma outra estratégia. Ou ele vai chegar na padaria e vai abrir a gaveta e vai pegar os R$2, ou um dia antes, ele vai separar o dinheiro todo e vai fazer o que tem que ser feito. O dinheiro que vai pagar alguém, o dinheiro que vai pagar o outro, não sei o quê, e vai deixar a gaveta vazia. No automático, ele vai abrir a gaveta. Quando ele abrir a gaveta, ele vai ver, não tem dinheiro. O que ele fez? Bugou o cérebro. Não tem dinheiro, fecha. Aí no outro dia, ele vai chegar de novo na padaria. Aí ele abriu a gaveta. Não tem dinheiro. Aí ele vai e fecha. Aí ele vai fazer isso repetidas vezes, até que vai chegar um dia que não vai mais querer os R$100, porque aí ele já criou outra conexão neural. Vocês entendem isso? Como que acontece quando a gente fala de hábito?
Por isso que tem muita gente que não consegue parar de comprar, porque ele fica se expondo ao mesmo estímulo. Se você se expor ao mesmo estímulo, o teu hábito vai continuar. Você não pode mais se expor ao mesmo estímulo. Não é para você ficar pensando no motivo. Ai, o motivo. Eu tenho que pensar no motivo sim, para poder eu não cair naquela história. Mas com hábito, eu não tenho como brigar com hábito. Eu tenho que criar outro. Eu não tenho como ficar racionalmente falando, não vou escovar o dente, não vou escovar o dente, não vou escovar o dente. Não tem como. Você vai acordar e você vai escovar o dente. Agora, se você, por exemplo, colocar um hábito antes. Nossa, antes de escovar o dente, eu vou ler um livro. Aí você vai colocar mais um passo antes do dente. Acordei, vou escovar o dente. Não, vou ler o livro primeiro. Aí eu pego o livro, leio o livro primeiro, depois eu escovo o dente. Aí eu vou introduzir um novo hábito. Então, hábitos, eles só são mudados com a introdução de outros. Você não acaba com o hábito jogando ele fora. Quando você tenta fazer isso, você entra num sofrimento e você volta para aquele mesmo hábito. Então eu quero trazer isso para vocês entenderem que o nosso trabalho como educador financeiro, ele é muito além de fazer planilha. A planilha, ela serve como ferramenta. O investimento serve como ferramenta, serve como recurso. Mas a gente vai ter que aprender muito essa questão da estratégia comportamental para a gente conseguir ter resultado com o nosso cliente. Senão a gente ensina, o cliente não bota em prática, aí você acha que o cliente que é ruim porque não tá botando em prática, aí o cliente vai achar que você que é um educador ruim porque não conseguiu ajudar ele a ter resultado. Então a gente precisa entender isso, que de repente, e sempre, tá? O hábito daquela outra pessoa não é o teu hábito. Às vezes a gente quer achar que o outro age igual a gente, e não age. O hábito do outro não é o seu. Eu, por exemplo, eu tenho zero hábito de sair e comprar as coisas na rua. Por quê? Porque eu trabalho em casa já há mais de 5 anos. Então eu não tenho isso de sair e gastar dinheiro com um cafezinho. Mas quem trabalha no shopping, quem trabalha no hospital, quem trabalha em outro lugar, já tem esse costume, já tem esse hábito. Então eu não posso tirar as outras pessoas por mim. Chegar e falar assim, não, é só você não comprar o café. Eu não compro, por que você vai comprar? Mas não posso fazer isso. Por quê? Eu não compro, mas eu também não estou exposta a isso, eu não criei esse hábito. Mas se eu crio esse hábito, eu vou estar exposto, né? Então, os hábitos, você vai ter que identificar, ó. Hábito de compra pelo celular, quem compra muito iFood. Ai, todo dia eu tô em casa, iFood, comprei. Chega uma hora que tá automático, você nem sabe por que comprou. Tem estudos sobre isso, que tem gente que compra produto pela internet e esquece que comprou. Quando o produto chega, a pessoa fala assim, que produto é esse? Nem lembro de ter comprado. Por quê? Porque ela comprou só pela força do hábito. Ela comprou no automático, sem nem avaliar se ela precisava daquilo ou não. E aí quando ela vai ver, já tá um monte de coisa de bugiganga dentro de casa. Então a gente tem que olhar isso e lembra, não é julgar a pessoa, falar, nossa, você tem um péssimo hábito, nossa, você é um gastador, nossa, você... Não, é entender como é que esse hábito se formou e qual é o gatilho que faz a pessoa repetir, por isso que ela tá lá, por isso que ela fica repetindo.